E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Viviane de Biologia. Vamos continuando o nosso capítulo de Reino Protista. Então, nessa aula nós vamos finalizar esse capítulo. Já falei sobre algas, essa aula está aqui no canal do Liceu Maranhense. E vou falar agora sobre protozoários. E é uma aula que envolve alguns nomes bem estranhos, assim, principalmente envolvendo os ciclos biológicos das doenças transmitidas por esses tipos de micro-organismos. Mas, se for preciso, vejam essa aula mais de uma vez e vocês vão ver que esse conteúdo ele vai sendo absorvido aí de uma forma tranquila. Então, boa aula e até mais. Tchau, tchau. Vamos então continuar a aula de reino protistas. E vocês já sabem que nesse reino nós estamos incluindo as algas e os protozoários, sendo que todos os protozoários eles vão ser unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, heterotróficos, podendo ser de vida livre ou parasitas. Heterotróficos é aqueles seres vivos que não conseguem transformar aquelas substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles não fazem fotossíntese, não fazem quimiossíntese, que são processos autótrofos. E eles também não têm parede celular. Eles têm membrana plasmática. Eles têm só a membrana plasmática. Não vão ter, como, por exemplo, as plantas, fungos, a parede celular. E, continuando aqui, lembrando que algumas algas elas também têm parede celular e estão aqui dentro do reino protista, mas quando estamos falando de protozoários, todos eles não têm parede celular. Aqui nós temos a classificação dos protozoários em 4 categorias. Então, essa é a classificação tradicional, que vai classificá-los de acordo com a estrutura de locomoção de cada um deles. Então, o primeiro grupo aqui é o dos protozoários ciliados, ou seja, que se locomovem por meio de cílios. E aqui nós vamos ter o paramécio como representante mais conhecido. Ele é um protozoário de vida livre e ele vai ser de água doce. Então, no caso desses protozoários aqui de água doce, nós temos uma estrutura celular muitíssimo importante que se chama aqui vacúolo contrátil. Ou seja, esses tipos de protozoários que vivem em água doce, eles precisam fazer a regulação osmótica do seu corpo. Porque como a célula é mais hipertônica do que o meio, a água ela tende a entrar bastante em sua célula e isso poderia explodi-la. Então, esse vacúolo contrátil, na verdade, ele vai ser responsável por eliminar o excesso de água. E ele também pode ser conhecido como vacúolo pulsátil. Então, o que acontece é que a célula ela vai enchendo de água, e aí, quando ela está bem cheia, ela expulsa a água para evitar que esse protozoário aqui exploda. Então, fiquem ligados nesses tipos de protozoários dulcícolas por conta desse detalhe aqui. Então, outro detalhe importante desse protozoário é a presença de 2 núcleos. Vocês estão observando aqui, nós temos o macronúcleo e nós temos o micronúcleo. Então, esses 2 núcleos eles têm funções diferentes. O macronúcleo, por exemplo, ele vai ser importante para controlar as atividades celulares. Então, ele vai ser responsável por controlar toda a célula, pelos comandos central da célula. Já esse micronúcleo aqui, ele vai ser muito importante para a reprodução desse ser vivo. Vamos aqui conhecer os protozoários flagelados, que se locomovem por meio de flagelos. Nós temos aqui o Trypanosoma cruzi, que é o representante mais conhecido, e ele vai ser o causador da doença de Chagas. Temos também nesse grupo de protozoários aqui dos flagelados a leishmania, que é o causador da leishmaniose, que também vai ter flagelo. E também é uma doença muito cobrada em questões de provas, e vocês vão ver nos próximos slides essa e outras doenças provocadas por protozoários. Agora nós temos esse grupo aqui de protozoários que se locomovem por meio de pseudópodes. Nós chamamos de protozoários risópodes, também conhecidos como sarcodinos. Esses protozoários, eles têm como representante mais conhecido o grupo das amebas. Então, aqui nós temos a entamoeba histolítica,
que causa a amebíase, que é uma outra doença. Esses pseudópodes aqui que vocês estão vendo, na verdade, são projeções do citoplasma e eles são utilizados tanto para a locomoção quanto para a alimentação desse protozoário por fagocitose. Veremos agora esse último grupo aqui, que são os protozoários que não têm estruturas de locomoção. Então, eles são chamados de esporozoários. Todos esses protozoários que estão dentro dessa categoria, eles são parasitas. E alguns são, inclusive, parasitas de seres humanos, como no caso do Plasmodium, que é o causador da malária. Esse aqui vai ser o representante mais conhecido do grupo. Nós temos também aqui o Toxoplasma gondii, que é o da toxoplasmose. Então, como eles não têm estruturas de locomoção, eles vão viver dentro de outros seres vivos. Então, esses 4 grupos aqui, eles formam a classificação mais tradicional dos protozoários. Então, nós vamos ter os ciliados, flagelados, risópodes e os esporozoários. Agora nós vamos conhecer as doenças provocadas por eles, pelos principais tipos de protozoários que são cobrados em questões de provas. Então, vocês já viram que nós temos vários tipos de protozoários e nós também vamos ter várias formas diferentes de transmissão. Então, aqui nesse caso das doenças, vocês precisam ficar atentos a 2 informações: quem causa a doença, quem causa e também como é que se pega. Então, são 2 informações muito importantes. Ou seja, para qualquer doença estudada até aqui, você precisa ficar ligado no causador da doença, no agente etiológico dela. Se é um vírus, se é uma bactéria, nesse caso, se é um protozoário, qual é o protozoário, ou se é um verme. Isso é muito importante saber, e também como se pega, porque essas informações elas são cruciais. Porque, por exemplo, você sabendo o agente etiológico e também como se pega, se a pergunta questionar como se previne a doença, você vai saber como responder a questão. Vou começar falando então aqui dessa primeira doença, que é a amebíase. Essa doença, ela é contraída a partir da ingestão de cistos. Então, nós vamos ter a amebíase ou disenteria amebiana, como ela também pode ser conhecida. Então, quem causa aqui nesse caso é a entamoeba histolítica, que é o risópode, ou seja, ela vai se locomover por pseudópodes. Então, essa entamoeba histolítica é, portanto, o agente etiológico causador da amebíase. Como é que se pega? É pela ingestão de água e alimentos contaminados com o cisto da entamoeba histolítica nas fezes. Então, essa transmissão aqui se dá ao ingerir água e alimentos contaminados com o cisto. Então, eu tenho aqui água e alimentos contaminados. Ao ingerir os cistos presentes nesses locais, os cistos eles vão provocar uma infecção intestinal bem aguda, podendo provocar muita diarreia. Então, a pessoa ela vai ter uma enorme desidratação e ela pode inclusive morrer por desidratação, porque é uma diarreia realmente muito forte. Então, aqui falando aqui melhor sobre o ciclo da doença, quando a pessoa ingere um cisto em água ou alimentos contaminados, esse cisto ele vai passar pelo nosso trato digestório e vai eclodir lá no intestino. Então, dentro desse cisto aqui, nós vamos ter uma forma de vida chamada de trofozoito. E ele vai começar a se multiplicar dentro do nosso intestino e vai formar mais cistos, que é, na verdade, uma estrutura de resistência aqui, porque só como cisto é que ele consegue sobreviver fora do corpo humano. E aí, como ele está no intestino, esses cistos, eles vão ser liberados nas fezes. Então, a pessoa que está com amebíase, ela vai liberar cistos nas fezes. E aí, se não tiver, por exemplo, saneamento básico, se não tiver medidas de higiene, também como lavar bem as mãos e os alimentos, ingerir água filtrada, enfim, se não tiver essas medidas profiláticas, a pessoa vai acabar se contaminando. Agora nós vamos conhecer uma outra doença chamada de doença de Chagas. Ela é muitíssimo cobrada em questões de vestibulares e também no Enem.
Então, o agente etiológico dela é o protozoário flagelado, que é chamado de Trypanosoma cruzi. E ele vai ser o agente causador, portanto, da doença. Só que para ele penetrar no corpo humano, ele conseguir chegar aos nossos tecidos, ele vai precisar de um vetor. E o vetor, nesse caso aqui, é que vai levar o parasita. Então, o vetor da doença de Chagas vai ser um inseto hematófago porque ele se alimenta de sangue, conhecido como barbeiro. E aqui nós vamos ter vários gêneros, só que o triatoma, ele vai ser o gênero mais comum. Então, o barbeiro, ele é o vetor, ele não é o causador da doença de Chagas, certo? Não entendeu ainda? Então, por exemplo, a dengue. O vetor da dengue é o Aedes aegypti, mas o mosquito em si não vai causar dengue, e sim o vírus que vai estar dentro dele. Então, assim como o mosquito, se ele não estiver contaminado com o vírus, ele não vai passar a doença, o barbeiro também não. Se ele não estiver contaminado com o protozoário Trypanosoma cruzi, ele não vai transmitir a doença de Chagas. Outra coisa importantíssima aqui. Não é a picada do barbeiro que vai transmitir o protozoário, e sim as fezes dele. Então, a principal forma de transmissão vai ser pelas fezes do barbeiro contaminado. Existem aqui também formas não convencionais que nós podemos contrair essa doença. O protozoário ele pode ser, por exemplo, repassado através do leite materno, pode ser também pela transmissão vertical pela placenta, por ingestão de alimentos contaminados. Aqui nesse caso é muito mais raro, porque o barbeiro, além de estar contaminado, ele precisa ser moído junto com o alimento. Então, como é que nós vamos prevenir essa doença? Melhorando, por exemplo, estruturas de moradia. Por quê? A partir do momento que nós melhoramos essas estruturas de moradia, porque esses barbeiros, eles na verdade se enfiam em frestas de algumas construções, como umas que a gente chama de pau-a-pique. Então, as formas de prevenção, na verdade, são melhorando essas condições de moradia, porque aí nós vamos, na verdade, estar combatendo o vetor da doença. Então, sempre quando nós tivermos uma doença que tem um vetor, a principal medida profilática é combatendo o vetor daquela doença. E nesse caso aqui, combatendo essas frestas, essas construções de moradia bem precárias, onde esses barbeiros se instalam. Então, vamos aqui entender o ciclo dessa doença. O inseto aqui, no caso o barbeiro, quando ele está contaminado e ele picar uma pessoa, ele vai sugar o sangue. E para liberar o espaço dentro do seu trato digestório, depois de sugar muito sangue, ele vai acabar defecando. E aqui é que vai morar o perigo, porque quando ele defeca, esse barbeiro aqui contaminado, ele vai liberar a forma infectante do Trypanosoma cruzi, que é a forma tripomastigota. Então, ele vai liberar os tripomastigotas nas fezes. Involuntariamente, essa pessoa aqui vai coçar o local da picada, e esses tripomastigotas, eles vão entrar nos nossos tecidos através desse pequeno ferimento aqui. Então, ou a pessoa ela pode se contaminar dessa forma coçando o local e os tripomastigotas entrando no próprio local da picada, ou então ela pode contaminar a sua mão e levar a sua mão aos olhos, por exemplo. Dessa forma também pode acabar contraindo a doença. Quando o tripomastigota ele entra no nosso corpo, ele vai ser fagocitado aqui por células de defesa chamadas de macrófagos. Lá dentro dessas células, esses tripomastigotas eles vão se transformar em formas que nós chamamos de amastigotas. E esse amastigota aqui, ele vai começar a se multiplicar, dando origem, na verdade, a novos tripomastigotas. Então, eles entram na forma tripomastigota, quando estão nos nossos tecidos, eles são fagocitados por células de defesa chamadas de macrófagos. Lá nos macrófagos, eles se transformam em formas amastigotas, multiplicando-se de uma forma bem rápida, de uma forma assexuada. E aqui dentro dos macrófagos,
eles acabam se transformando em tripomastigotas depois dessa reprodução. E eles vão destruir essa célula, no caso os macrófagos, e aí esses tripomastigotas, eles vão cair na corrente sanguínea, e ao atingirem a corrente sanguínea, um outro barbeiro, ele pode sugar o sangue dessa pessoa aqui. Então, aqui nesse caso, um outro barbeiro pode vir a sugar o sangue e ingerir esses tripomastigotas no sangue durante a picada. Ou então, nesse caso aqui, esses tripomastigotas, eles podem acabar invadindo novos macrófagos e também novos órgãos, multiplicando-se novamente como a mastigotas. Eles podem cair na circulação sanguínea e serem pegos por outro barbeiro, ou então eles podem acabar se reproduzindo aqui nas nossas células e tecidos como a mastigotas. Essa forma mastigota é porque ele fica no interior de células, no interior dos tecidos. Quando nós falamos de tripomastigotas, estamos falando de uma forma infectante que está na circulação sanguínea. Então, aqui, depois que o barbeiro ingerir esses tripomastigotas, essas formas aqui vão se transformar no intestino do barbeiro em formas que nós chamamos de epimastigotas. Lá dentro do intestino do barbeiro, essas formas vão se multiplicar por divisão binária, que é um processo de reprodução assexuado, e vão lá para a porção final do intestino, se transformando novamente em tripomastigotas, que é a forma infectante da doença. E aí, quando esse barbeiro picar outra pessoa, ele vai acabar defecando e essas fezes podem contaminar por conta dessas formas infectantes. Então, resumindo, o barbeiro ele está com a forma infectante, que é o tripomastigota, pica a pessoa, repassa a forma infectante nas fezes. Esses tripomastigotas começam a percorrer o nosso corpo, se multiplicam no interior de células, que chamamos de macrófagos, lá se transformam em amastigotas, que são essas formas aqui, redondinhas, que não são móveis. Esses amastigotas dentro dos tecidos, dentro das células, começam a se multiplicar de uma forma assexuada e começam a se espalhar. A partir desse momento, eles se transformam novamente em tripomastigotas. E aí eles podem cair na nossa circulação sanguínea ou então irem parar em várias outras partes do nosso corpo, principalmente o coração. Então, um dos grandes sintomas dessa doença é que o coração ele começa a ser atacado e as células começam a morrer. E aí o coração começa a ficar grande e ele começa a fibrosar. E aqui nós vamos ter a cardiomegalia. Quando os tripomastigotas estão na nossa circulação sanguínea, outro barbeiro pode acabar se contaminando se ele sugar o nosso sangue. E aí, lá dentro do barbeiro, essas formas infectantes, lá no seu intestino, vão se transformar em epimastigotas e vão se multiplicar de uma forma rápida, assexuada, se transformando novamente em formas infectantes, tripomastigotas. E aí pode reiniciar o ciclo. Então, vocês têm aqui uma esqueminha, resumindo novamente, porque é um ciclo bem complexo, eu sei que pode ter ficado confuso para vocês por conta desses nomes, mas só fechando aqui para que não fique nenhuma dúvida. Aqui é a forma tripomastigota, infectante presente no barbeiro. Então, o barbeiro picou uma pessoa, repassou essa forma infectante nas fezes. Aqui, essas formas começam a percorrer nosso corpo e vão parar nos macrófagos. Lá se transformam em formas amastigotas. Essas formas aqui não são móveis, né? Então, aqui é diferente da tripomastigota porque tem aqui um flagelo. E aí, essas formas aqui começam a se multiplicar, se espalhar e transformam novamente em formas tripomastigotas, que vão cair na nossa circulação sanguínea e podem, como eu falei para vocês, irem parar no coração, causando a cardiomegalia, que é esse aumento exagerado aqui do coração, porque acaba atacando muitas células e muitas células acabam morrendo. Pode causar também aqui o que nós chamamos de megacólon,
que é uma enorme dilatação do intestino. Por isso que nesse caso aqui dessa doença podem surgir alguns sintomas como, por exemplo, prisão de ventre, que piora muito ao longo dos anos. Então, a pessoa ela pode ter também vômitos, inchaço, muita dor abdominal. Esses tripomastigotas que estão na nossa corrente sanguínea, na corrente sanguínea do ser humano, eles podem acabar sendo sugados por um barbeiro que venha picar essa pessoa, e lá dentro do barbeiro, esses tripomastigotas vão se transformar lá no intestino dele em epimastigotas. Vão se multiplicar bastante lá no intestino e vão dar origem à forma infectante da doença, que é o tripomastigota. E aí ele vai picar outra pessoa e vai defecar e vai reiniciar todo esse ciclo. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas nós encontramos formas tripomastigotas tanto no homem quanto no barbeiro. Essa é a forma infectante da doença. E nós vamos encontrar formas amastigotas no interior de células apenas do homem. No caso das formas epimastigotas, nós vamos encontrá-las apenas no barbeiro. Então, essa doença aqui é uma doença que não tem cura e ela ainda pode ser assintomática durante muito tempo. Então, o que pode acontecer é que essas formas amastigotas aqui, que estão dentro da célula, podem se multiplicar muitas vezes e podem acabar não saindo para a corrente sanguínea. Só que quando essa doença for descoberta, muitos órgãos podem acabar estando comprometidos por conta desses protozoários. Felizmente, é uma doença que pode ser diagnosticada em exames de rotina e ela está também, inclusive, dentro da triagem no momento da doação de sangue, porque pode ser repassada em transfusões de sangue. Vamos agora ver a leishmaniose. Ela é uma doença bem importante, então vale a pena ficar ligado. Nesse caso aqui, o agente etiológico vai mudar de acordo com a doença. Nós vamos ter leishmaniose cutânea, também conhecida como tegumentar, e a leishmaniose visceral, também conhecida como calazar. No caso do agente etiológico da leishmaniose cutânea, nós vamos ter a leishmania brasiliensis, e da visceral nós vamos ter a leishmania sagace. Então, enquanto essa leishmaniose tegumental cutânea, que inclusive também pode ser conhecida como úlcera de Bauru, ela provoca lesões na pele, lesões inclusive bem feias, que podem aumentar, podem até deformar que parte do corpo, como vocês estão vendo aqui no caso do nariz. A visceral, ela ainda nesse caso pode ser muito mais grave, porque ela vai atacar as vísceras, os órgãos. Então, aqui no caso da cutânea, podemos ter lesões na pele, ferimentos na face, nos membros, destruição do septo nasal, do lábio superior, palato, faringe. No caso da visceral, pode acontecer a esplenomegalia, que é um aumento do baço, a hepatomegalia, que é o aumento do fígado, e ainda pode causar anemia, devido à destruição da medula óssea vermelha. Além disso, essa doença também pode causar complicações cardíacas. Então, como ela é visceral, o próprio nome já está dizendo, ela vai atacar órgãos, vai atacar vísceras. Por isso que aqui nesse caso, ela vai ser muito mais grave. Alguns órgãos, inclusive, podem parar de funcionar. E aqui vamos a um detalhe importante sobre essa doença envolvendo, aqui no caso, o cachorro. Isso porque o cachorro ele não vai passar diretamente a leishmaniose para o ser humano. Algumas pessoas acreditam nisso. Não, ele vai atuar, na verdade, como reservatório. O que que é isso? O cachorro, ele está contaminado, ele está infectado, e aí o mosquito palha, que é o mosquito responsável, é o vetor da doença, o transmissor, vai acabar se alimentando do sangue do cachorro, se infectando e passando a leishmania para o ser humano. Então, nesse caso aqui, o cachorro ele não vai ser o transmissor, ok? Ele vai ser um hospedeiro, assim como nós, seres humanos. O mosquito é que vai ser o transmissor, o mosquito que nós chamamos de mosquito palha. Os sintomas mais comuns aqui da leishmaniose canina são lesões na pele,
pelos ouriçados e também pode acontecer o crescimento demasiado exagerado das unhas desses cães. Porém, aqui nesse caso, muitos cães, eles muitas vezes nem vão apresentar sintomas da doença, mas eles podem estar contaminados e algum mosquito palha pode acabar picando esse cachorro e aquele mosquito ele pode acabar repassando a doença para o ser humano. Por isso que aqui, nesse caso, é muito importante nós cuidarmos desses animais, principalmente desses animais de rua, porque às vezes aparecem surtos de leishmaniose em cães e é sempre uma preocupação muito grande para a vigilância sanitária, para os órgãos em geral de saúde, porque há um grande risco desses animais repassarem esses protozoários para esses mosquitos vetores e esses mosquitos acabarem infectando os seres humanos. Então, a leishmaniose aqui, ela vai ser transmitida então pelo mosquito palha, e esse mosquito, ele é do gênero Lutzomia. E se esse mosquito sugar o sangue de algum animal contaminado, não somente o cachorro, mas também rato, gambá, e se ele acabar se contaminando, ele pode passar esse protozoário para nós seres humanos. Ou então, eles podem acabar repassando esse protozoário para os cães. Na hora de sugar o sangue desse cachorro, eles podem acabar transmitindo o protozoário. Então, tanto o ser humano quanto o cachorro, na verdade, vão ser hospedeiros e eles podem repassar o protozoário para outros mosquitos. Como nós podemos contrair essa doença? A partir da picada do mosquito palha contaminado com o protozoário. As formas de prevenção é combatendo esse inseto, evitando acúmulo de lixo, vacinar os cães, também instalar telas de proteção nas residências, principalmente nos locais onde há surtos dessa doença. E agora nós vamos conhecer o ciclo da leishmaniose. Então, nós temos aqui um mosquito infectado. Esse mosquito nós chamamos ele de flebotomínio. Então, esse mosquito, ao picar o ser humano, ele vai passar para o ser humano a forma infectante da doença, que é chamada de promastigota. Então, dependendo do tipo de protozoário sendo transmitido na picada, nós podemos ter a leishmaniose cutânea, quando for o protozoário Leishmania brasiliense, ou a visceral, se for Leishmania chagassi. E aí, o protozoário é diferente, mas aqui vocês já sabem que o vetor vai ser o mesmo. Vai ser um mosquito do gênero Lutzomia, que é o mosquito palha. Então, nós temos aqui o mosquito infectado transmitindo a picada, a forma infectante, que é o promastigota. Esse promastigota aqui, ele vai rapidamente ser fagocitado pelas nossas células de defesa do nosso sistema imune, que são os macrófagos. Lá dentro das células, eles vão se transformar nas formas amastigotas. Esses amastigotas aqui podem infectar outras células, ou então eles podem acabar caindo na corrente sanguínea a partir do momento que eles lisam essa célula, rompem essa célula. E aqui, esses amastigotas, eles podem acabar sendo sugados por outros mosquitos, contaminando outros mosquitos. Lá dentro desse mosquito aqui, lá no seu intestino, essas formas amastigotas que foram sugadas, essas células parasitadas que foram sugadas pelo mosquito, podem se transformar em promastigotas. Então, os amastigotas romperam os macrófagos, foram liberados na circulação sanguínea, na corrente sanguínea, e esses mosquitos acabaram sugando essas células parasitadas por esses protozoários na forma mastigota. E aqui no intestino do mosquito, essa forma mastigota se transforma em promastigota. Esses promastigotas eles vão se reproduzir bastante e vão acabar migrando para as células salivares desse inseto. Então, aqui, na hora que ele fizer a picadinha em outra pessoa, ele vai acabar transmitindo essas formas infectantes da doença e pode acabar contaminando essa pessoa. Então, aqui vocês viram que o protozoário, ele vai infectar pela picada do mosquito. Então, ele vai vir
junto com as glândulas salivares. Na verdade, esse mosquito muitas vezes vai regurgitar esse conteúdo que está no estômago e vai acabar, junto com esse conteúdo, eliminando as formas infectantes que são os promastigotas. Então, vocês viram que aqui nesse caso é diferente da doença de Chagas, porque o barbeiro transmite o protozoário a partir das fezes. No caso do mosquito da leishmaniose, dessa doença, ele transmite a partir da saliva, a partir da picada. E vocês viram aqui também nesse ciclo que nós temos duas formas de vida desse leishmania. Nós podemos ter a forma promastigota e a mastigota. Diferente da doença de Chagas, que nós temos três. Então, aqui nós vamos ter o promastigota, que é em forma infectante, está no mosquito. No caso da doença de Chagas, nós temos a forma tripomastigota. E aqui nós temos a forma amastigota, que vai estar no interior do homem e do cachorro. Essa forma infectante, lembrando aqui, corrigindo, ela vai estar tanto no mosquito quanto aqui no ser humano. Assim como a forma infectante da doença de Chagas, que é o tripomastigota, vai estar presente tanto no barbeiro quanto no ser humano. Já a forma mastigota vai estar presente somente no hospedeiro vertebrado, que nesse caso é o homem ou o cachorro. Então, a forma mastigota não vai ser encontrada no hospedeiro invertebrado, que no caso da doença de Chagas vai ser o barbeiro e no caso da leishmaniose vai ser o mosquito. Eu vou falar agora sobre a tricomoníase. Então, a tricomoníase, ela não é uma doença que cai muito em questões de provas de vestibulares e Enem, mas vale muito a pena falar sobre esse assunto, porque ela é uma protozoose bem diferente das que vocês viram até agora. Então, vocês viram uma que era contraída a partir da ingestão, que foi a amebíase, e vocês viram também doenças que foram transmitidas por vetores, como no caso da doença de Chagas, pelas fezes do barbeiro, e leishmaniose, que foi pela picada do mosquito palha. Aqui nesse caso, a tricomoníase, nós vamos ter uma doença sexualmente transmissível, ou uma infecção sexualmente transmissível, como atualmente é chamada. Então, o agente etiológico causador da tricomoníase vai ser o Trichomonas vaginalis, que vai ser um protozoário flagelado. Como é então que se pega essa doença? Como eu falei para vocês, é uma doença sexualmente transmissível, então a pessoa vai acabar pegando na relação sexual sem preservativo. Então, nesse caso aqui, nós não vamos precisar de vetores, tá? E aqui também não vai acontecer formação de cistos, como no caso da amebíase. Então, aqui nós vamos ter uma única forma infectante, que é chamada de trofozoito. Uma outra coisa interessante aqui é que, além da relação sexual, esse tipo de protozoário, ele também pode estar presente em roupas íntimas. Então, é muito importante evitar o compartilhamento de roupas íntimas, toalhas, né? Enfim, peças íntimas, para que não corra o risco de contrair, de pegar esse protozoário, que tem a forma de trofozoito, que é essa forma aqui, infectante. Pode estar presente tanto no homem quanto na mulher. Então, uma relação sexual sem preservativo pode acabar transmitindo esse trofozoito para uma outra pessoa. Então, nesse caso aqui, no homem, a doença muitas vezes é assintomática, mas quando apresenta sintomas, pode causar uretrite, que é uma inflamação da uretra, um ligeiro ardor ao urinar e também um corrimento claro discreto. No caso das mulheres, elas são muito mais sintomáticas. Aqui tem uma porcentagem de 50%, mas chega a ser muito inferior esse número de pessoas assintomáticas, porque normalmente, no caso das mulheres, elas apresentam sim sintomas. Então, muitas vezes, a uretrite, o ardor ao urinar, o purido e a queimação, que pioram muito à noite com o ato sexual, e um corrimento abundante, leitoso, esverdeado, que apresenta muito mau cheiro. Pode ser esverdeado, pode ser esbranquiçado também, mas que tenham a presença desse mau cheiro e causa uma coceira muito intensa. E essa coceira pode acabar causando uma dor. E aqui nós estamos vendo
a parte interna da vagina, aqui é o colo do útero, na verdade, essa parte interna da vagina, ela fica toda congestionada com esses protozoários, com esses trofozoítos. E se manifestam dessa forma aqui nos genitais externos, como esse escorrimento, geralmente esverdeado. A forma de prevenção dessa doença é utilizando camisinha. Então, vamos falar agora sobre a malária, que é a última doença aqui das protozoas mais cobradas em questões de provas, principalmente provas de Enem. A malária, ela mata milhões de pessoas todos os anos, principalmente no continente africano. Ela vai ser causada, o agente etiológico dela vai ser o plasmódio, e aí esse gênero plasmódio, ele pode ter diferentes espécies, principalmente malária e vivax falciparum. E a pessoa vai pegar a malária pela picada de um mosquito chamado de mosquito prego. Então, o mosquito prego, que é o Anopheles, a fêmea dele, porque as fêmeas que se alimentam de sangue. E esse mosquito prego, muito cuidado para não confundir com o mosquito palha, tá? Lá da leishmaniose. E também aqui nesse caso não vai relacionar, por exemplo, com Aedes aegypti, achando que esse mosquito pode transmitir as duas doenças. Não, são mosquitos diferentes. A malária aqui vai ser o Anopheles, esse mosquito, ele vai ser mais silvestre do que o Aedes aegypti, que é mais urbano. Inclusive, esse daqui sai mais no final da tarde, à noite, para sugar sangue. Enquanto no caso do Aedes, ele vai ser muito mais diurno. Então, aqui a malária, ela vai ser uma doença muito abundante no mundo, sendo nesse caso aqui uma doença muito mais característica de regiões tropicais. E agora nós vamos entender aqui o ciclo dessa doença. Vamos lá. O mosquito contaminado, ele vai sugar o sangue de uma pessoa e ao fazer isso, ele vai injetar a forma infectante daquele plasmódio, que vai ser conhecido como esporozoito. Então, esse esporozoito, ele vai estar presente nas glândulas salivares do mosquito. E aqui, esses esporozoitos, eles vão lá para o fígado. E lá dentro das células do fígado, eles vão se transformar em outras formas chamadas de merozoítos. Esses merozoítos, eles vão começar a se reproduzir absurdamente, de maneira assexuada, vão cair na corrente sanguínea e eles vão acabar infectando aqui as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e vão continuar a reprodução aqui dentro dessas células, dentro das hemácias. E aí, é nesse estágio aqui que existem os eventos de febre. A malária, ela é muito característica por promover febre. Vai ser uma resposta imunológica do nosso corpo, porque por conta aqui dessa infecção aqui das hemácias. Inclusive, ela vai ser muito sincronizada. Porque a partir do momento que esses merozoítos eles vão entrar nas hemácias, eles vão cumprir um ciclo reprodutivo. E esse ciclo reprodutivo geralmente tem uma duração bem definida, principalmente de acordo com a espécie aqui do plasmódio. Então, por exemplo, tem espécie que tem um ciclo reprodutivo aqui de 48 horas. Então, esses merozoítos, eles ficam nas hemácias durante 2 dias se reproduzindo, formando mais e mais e mais merozoítos, e aí sincronizadamente no terceiro dia, eles vão arrebentar essas hemácias e vão cair na circulação sanguínea para infectar, nesse caso, outras hemácias. E aí é nesse momento aqui que vem a febre. Então, não sei se vocês já ouviram falar em febre terçã. A febre terçã, ela é, na verdade, uma febre provocada pelo protozoário da malária. É justamente por isso, porque é uma febre que vem muito forte, de 3 em 3 dias. A pessoa tem uma febre muito alta e ali nesse evento de febre, ela pode acabar morrendo. Então, alguns desses merozoítos, eles podem acabar transformando em gametócitos. Então, essa forma aqui do gametócito é que é repassada para outro mosquito no momento da picada. Então, o mosquito, na verdade, ele vai se contaminar
com o gametócito quando ele sugar o sangue dessa pessoa aqui contaminada. Lá dentro do mosquito, aqui dentro, ó, o gametócito entrou aqui no mosquito, a partir do momento que ele sugar o sangue dessa pessoa. Lá dentro do mosquito, esse gametócito aqui, eles vão acabar de maneira sexuada, formando o zigoto. Vão formar novamente novos esporozoítos e um outro ciclo vai começar quando esse mosquito picar uma outra pessoa. Então, resumindo, para fechar esse conteúdo e fechar também essa parte de reino protista com protozoários. Esses esporozoítos, eles vão entrar no corpo humano, vão infectar aqui as células do fígado, vão se transformar em merozoítos, que começam a se multiplicar no interior das hemácias. Esses merozoítos, eles vão aumentando a infecção, eles podem se transformar em gametócitos, podem passar para um outro anófeles, que é o nome do mosquito. E aí, quando esse anófeles sugar o sangue da pessoa, ele vai se contaminar, esses gametócitos vão dar origem, o próprio nome já está dizendo, gametas, e vão dar origem ao zigoto, e esse zigoto vai formar novos merozoítos. E é isso, gente, assim encerramos essa aula de reino protista. Eu espero que vocês tenham entendido, é um conteúdo que envolve muito detalhe, principalmente quando falamos de protozoários, de doenças causadas por protozoários. Mas é isso, se tiverem ficado com alguma dúvida, podem tirar essas dúvidas na aula pelo Google Meet, aqui pelos comentários também do YouTube, no canal do Liceu, ou então lá diretamente no Classroom, certo? Ou então vocês podem rever essa aula. Essa aula é cheia de detalhe, quantas mais vezes vocês assistirem, mais claro vai ficando esse conteúdo. E é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.